Olá, pessoal, tudo bem? Vamos trocar uma ideia agora nesses próximos minutos sobre União Europeia, tá? Um dos temas que eu mais gosto, um dos temas que eu acho mais úteis, mais fabulosos para a gente trabalhar. Bueno, aqui nós temos os 5 tópicos pelos quais eu quero passear com vocês nos próximos minutos, tá? Eu ainda incluiria um sexto que envolve finalmente a celebração do acordo entre União Europeia e Mercosul, que levou mais ou menos 3 décadas para ser fechado, tá? Então, vamos passear por esses assuntos. Primeiro, gurizada, quais foram os fatores que levaram à formação da União Europeia? A gente precisa entender que a formação desse bloco, que é ícone, que é referência para tantos outros, começou a ser gerada no pós-Segunda Guerra Mundial e envolve principalmente dois aspectos, dois fatores. O primeiro deles é a noção de minimizar rivalidades entre países europeus, especialmente Alemanha e França. Vamos lembrar que a Alemanha e França estiveram envolvidas em uma série de conflitos. Três deles, para nós não nos alongarmos muito aqui, são as guerras franco-prussiana, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. E nessas três guerras, nesses três conflitos, alemães e franceses quase levaram a Europa à ruína. E principalmente por causa de duas regiões que estão nessa faixa aqui do atual território francês, que é a Alsácia e Lorena. Lembrem, por exemplo, que na Guerra Franco-Prussiana, quando os prussianos vencem o conflito, unificam a Alemanha, formam o Império Alemão, eles anexam da França essas áreas, né? E aí, a Primeira Guerra Mundial tem como uma das razões o revanchismo francês para recuperar essas regiões. Então, esse conflito por essa faixa do território que atualmente está com a França, que tem Estrasburgo como principal cidade, Estrasburgo que é sede do Parlamento Europeu, inclusive, ou uma das sedes, já que a outra em Bruxelas, a disputa por essa área foi fundamental para tantos conflitos entre o século XIX e o século XX. E acabar com essa rivalidade, acabar com esses atritos que levaram a guerras de efeitos catastróficos, foi um dos aspectos que levaram as elites europeias desse período a se aproximarem nesse projeto que depois ficou conhecido como União Europeia. Então, aumentar a interdependência entre os países europeus, Alemanha e França, sobretudo, nesse cenário de pós-Segunda Guerra Mundial, para evitar um novo conflito entre eles, foi um dos aspectos que levaram à formação do bloco. Também não dá para desprezar nessa altura do campeonato aí, no pós-Segunda Guerra, o início da Guerra Fria, né? A expansão da Rússia ou da União Soviética, para ser mais preciso, depois do conflito. E, pois bem, essa noção de conter a expansão do comunismo, de conter a presença europeia da União Soviética, está na raiz da União Europeia também. Então, conter o expansionismo soviético, restringir a influência geopolítica soviética ao lado oriental da cortina de ferro, como vocês podem observar aí no mapa, foi uma das razões que levaram à formação da União Europeia. Aí eu quero fazer um destaque rápido, que é o seguinte: reparem como essa linha que divide a Europa Oriental da Europa Ocidental, essa linha imaginária, essa linha simbólica que marcava a cisão dos dois modelos de Estado, os dois modelos de sociedade, tem dois países que eram socialistas, mas estavam do lado ocidental da cortina de ferro. São Iugoslávia e Albânia, tá? Países que tiveram problemas com a União Soviética naquele contexto. Então, pesada, vencido esse ponto dos fatores geopolíticos que levaram à formação da União Europeia, minimizar rivalidades entre países europeus, Alemanha e França, mormente, e a questão de conter o expansionismo da União Soviética, vamos para o segundo ponto da nossa aula, que é uma espécie de breve histórico, né? Vamos analisar essa evolução que levou à formação da União Europeia contemporânea. Primeiro, dois caras que merecem o nosso respeito, merecem nossa admiração, foram muito importantes na Europa pós-Segunda Guerra, Jean Monnet e Konrad Adenauer, tá? Autoridades francesa e alemã, respectivamente, que foram dois dos principais articuladores da aproximação da Alemanha e da França, que levaram, que foram o motor, que foram a mola propulsora da formação da União Europeia. Então, pesada, essa aproximação começa
com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, criada pelo Tratado de Paris, lá em 1951. Essa comunidade, ela reuniu 6 países, os 6 que estão aí à mostra para vocês no slide. Esses 6 países se aproximaram com o intuito de controlar a produção de carvão e aço, que eram duas das principais matérias-primas para fazer a guerra naquele contexto. Então, monitorar o quanto o meu vizinho, do qual eu tenho uma grande desconfiança por um lastro histórico de conflitos, produz de carvão e de aço, é fundamental nesse contexto do pós-Segunda Guerra. E essa integração europeia, numa fase que eu vou chamar de gestacional, ela inicia com a SECA, com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, tá? 6 anos depois, esses mesmos 6 países aprofundam o processo de integração e formam a Comunidade Econômica Europeia, também nomeada de Mercado Comum Europeu. Esse momento foi marcado inicialmente pela assinatura de um documento que ficou conhecido como Tratado de Roma, e é, para a própria União Europeia, o início oficial do bloco, tá? Então, apesar da União Europeia não se chamar União Europeia nesse contexto, nesse cenário, a história da União Europeia coloca a assinatura do Tratado de Roma e a formação da CE, do Mercado Comum Europeu, como um elemento fundador, a gênese mesmo do bloco, tá? O observador mais atento, mais curioso de vocês, vai reparar que o Reino Unido não está entre os países fundadores, ou não esteve entre os países fundadores da União Europeia, né? Por quê? O Reino Unido não foi membro fundador. O Reino Unido não foi membro fundador por algumas razões. Primeiro, ele tinha medo dessa aproximação entre a Alemanha e França no pós-Segunda Guerra. Ele achava que não faria bem para o equilíbrio geopolítico da Europa, para o equilíbrio militar da Europa, uma aproximação entre esses dois países. Lembrem que Primeira Guerra, Segunda Guerra, com quem que os britânicos estavam reunidos? Com os franceses. Quem foi o grande inimigo dos dois nos conflitos? Os alemães. E aí percebam que acaba a guerra, Alemanha e França se aproximam, e os britânicos, temerosos dessa integração, têm muita desconfiança, rechaçam esse processo. Outras razões se relacionam, por exemplo, com a questão da descolonização. Por quê? Porque lembrem que depois da Segunda Guerra Mundial, o Império Britânico passa por um processo de descolonização. As suas colônias declaram independência e os britânicos, para tentar manter alguma influência, sobretudo comercial, se articulam para formar um bloco, uma área de livre comércio chamada de Commonwealth. E os britânicos, eles acharam que seria mais pertinente focar na Commonwealth e não no processo do mercado comum europeu. Eles priorizariam as suas ex-colônias ao invés dos países da Europa continental. E ainda tem um elemento relacionado à política agrícola comum, né? Porque os países europeus que formam ali a CEE, eles formam um conjunto de subsídios para garantir a segurança alimentar, para conseguir não passar por ciclos de fome como o pós-Segunda Guerra Mundial trouxe. E aí eles formam uma política agrícola comum para conceder subsídios, para manter uma produção agrícola forte naquele cenário de pós-Segunda Guerra. E os britânicos viam isso com um certo rechaço também, eles não gostavam dessa ideia. É importante lembrar que os britânicos, depois da Segunda Guerra, eles vão formar um outro processo de integração na Europa, que é a Área Europeia de Livre Comércio. Repare que, enquanto Alemanha, França, Itália, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos se articulavam no mercado comum, que se caracteriza pelos livres fluxos de pessoas, serviços, capitais, mercadorias, os britânicos focavam explicitamente, exclusivamente, numa área de livre comércio com países menores da Europa, chamada Área Europeia de Livre Comércio. Então, em resumo, por questões de desconfiança da aproximação Alemanha e França, por priorizar, ainda que equivocadamente, a Commonwealth, e por criar um projeto alternativo à área europeia de livre comércio, os britânicos não são fundadores da União Europeia. Anos depois, vamos dar um salto agora aqui, nós vamos para o Tratado de Maastricht, do início dos anos 90. Maastricht é uma cidade dos Países Baixos, onde esse documento foi assinado, e lá nós temos mudanças bem importantes. Primeiro, a mudança de nome do bloco. O bloco antes se chamava Comunidade Econômica Europeia e passa a se chamar União Europeia. Então é com o Tratado de Maastricht que a União Europeia ganha essa nomenclatura.
Também tem a previsão da criação do euro, ou melhor, fica estabelecido que o euro vai ser criado, vai começar a funcionar durante um período de transição ali, depois que acabar um período de transição. Então, a moeda única europeia, ela nasce oficialmente com o Tratado de Maastricht, em que pese a sua circulação começa em 1999 e atinge a sua plenitude em 2002, tá? E também esse Tratado de Maastricht, além do euro, além de mudar o nome do bloco, ele cria um conceito que é o conceito de cidadão europeu, que permite um tratamento igualitário para pessoas de diferentes países que fazem parte da União Europeia. E por fim, mas não menos importante, tem um outro documento que é o Tratado de Nice, tá? Esse tratado ele não aparece explicitamente muito assim em prova, né? Mas ele é muito relevante porque é a partir dele que a Europa começa a se expandir em direção ao leste europeu e a entrar na horta de influência que era da Rússia até então, tá? Nós vamos falar mais dele daqui um pouquinho, ou agora, para ser mais preciso. Por quê? Porque eu vou para o terceiro ponto da nossa aula, que diz respeito à adesão de novos membros. Lembrem que a União Europeia começa com seis. Começa com a Alemanha, França, Itália e os países que formavam a chamada Benelux, né? Bruxelas, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, tá? E aí, dessa Europa dos seis, num primeiro momento, vem uma Europa dos 15. E aí começa um processo de expansão em direção à Europa Ocidental. Primeiro, em 1973, ingressam três países, né? Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Destaque aqui para o Reino Unido, tá? É legal dizer para você o seguinte, que o Reino Unido, primeiro, não quis fazer parte do processo de integração, como a gente falou antes, só que, por causa de um cenário econômico difícil dos anos 60, por causa do aumento da influência da União Soviética dos Estados Unidos nas ex-colônias britânicas, o Reino Unido acabou sem outra saída a não ser tentar se aproximar dos países da Europa continental, que ofereciam mercados grandes, né, com dezenas de milhões de pessoas, se você pegar, por exemplo, a Alemanha e França, com alto poder aquisitivo para consumir os produtos britânicos, que não encontravam mais grande entrada nas suas ex-colônias. E aí, o Reino Unido tenta duas vezes nos anos 60, e as duas vezes que ele tenta nos anos 60 ingressar na União Europeia, ele é vetado. Vetado principalmente pela França, que era em uma das vezes presidida pelo general Charles de Gaulle. O de Gaulle que foi um grande ícone do da Segunda Guerra e do pós-Segunda Guerra Mundial, liderou a resistência francesa aos nazistas, é uma figura das mais importantes na história da França do século XX. E o de Gaulle, ele não queria os britânicos na União Europeia, porque ele acreditava que os britânicos seriam um garoto, uma espécie de garoto de recados nos Estados Unidos no bloco, que entrariam, mas não entrariam, deixariam um pé dentro e o outro fora do bloco. E a história acabou dando razão para o De Gaulle mesmo, né? Então, o fato é que duas vezes nos anos 60 eles tentam ingressar, duas vezes são vetados, finalmente em 73 são aceitos no processo de integração europeu. Aí também tem a Dinamarca e a Irlanda, que foi um dos países que mais se beneficiou com a entrada no bloco. A Irlanda hoje tem uma das maiores rendas per capita do mundo, é um país que recebeu muitos investimentos dos seus vizinhos europeus depois que ingressou na União Europeia. Então, é um país que chegou a ser conhecido, inclusive, num determinado momento, como Tigre Celta, porque se fazia uma analogia do seu crescimento econômico com a sua o crescimento econômico desses países do Sudeste Asiático que acabaram ganhando esse apelido, né? Países e regiões, já que Taiwan e Hong Kong não são países autônomos, né? E aí também tem nos anos 80 a entrada de três países que eles eram conhecidos como a periferia da Europa, os mais pobres da Europa naquela época, que são os dois ibéricos, Portugal e Espanha, e a Grécia. Os ibéricos demoraram muito para entrar no bloco porque viviam ditaduras, né? Você vai lembrar que a Espanha passou por um regime que é o franquismo, a Portugal passou pelo salazarismo, que foi mais longo ainda, né? Que teve fim com a Revolução dos Cravos, e isso fez com que os países europeus da União Europeia não quisessem se integrar com eles. Porque a União Europeia tem valores sólidos ligados à democracia, a direitos humanos, e entendia que tanto Portugal quanto a Espanha não estavam alinhados a isso. E a Grécia entrou no bloco nos anos 80, foi bastante saudada, porque afinal era um dos berços da civilização ocidental, um dos berços da Europa, e passou a fazer parte do bloco.
E aí, nos anos 90 a gente tem o ingresso de mais três países: Suécia, Áustria e Finlândia. Lembrando que lá nos anos 70 a Noruega chegou a fazer o processo de adesão, mas em um plebiscito a sua população decidiu que não iria, que não aceitaria que o governo norueguês colocasse o país no bloco. O curioso é que os noruegueses não aceitaram principalmente por causa de legislações que colocariam limitações à pesca, que era uma das principais atividades econômicas do país, né? Até hoje, é uma atividade econômica relevante, em que pese o grande destaque, o que fez a Noruega rica foi o petróleo, mas isso é assunto para uma outra conversa. E aí eu volto com esse mapa da cortina de ferro, porque tem um aspecto super, super importante, que é o seguinte: ali na transição dos anos 90 para os anos 2000, a União Europeia, assim como a OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, que é uma aliança militar, começaram a abrir as suas asas, começaram a penetrar, trazer a sua influência para o leste europeu. Leste europeu que era e é entendido pelos russos como sua área de influência. E os três primeiros países do leste europeu, que eu vou falar para vocês aqui, que ingressaram tanto na OTAN quanto na União Europeia, são esses três. São os países bálticos, que eram parte da União Soviética. Então, isso foi uma dor grande para o governo russo na época, que estava fragilizado em termos militares, em termos geopolíticos, e não pôde resistir. Então, a entrada de Lituânia, Letônia e Estônia é algo que a Rússia não engole até hoje, tanto na União Europeia quanto na OTAN. E aí vocês têm um mapa dos chamados países bálticos, né? A Estônia aqui, mais ao norte, e aí Lituânia e Letônia. Destaque para essa porção do território russo aqui, ó, Kaliningrado, que tem fronteira com a Polônia e fronteira com a Lituânia, né? Vamos lembrar que a Rússia não tem um território contínuo, né? Tem essa parte sua que está separada das demais, o que torna ainda mais sensível essa questão da Lituânia, da Letônia e da Estônia na União Europeia e, sobretudo, na OTAN. Aí, só para você lembrar que a União Soviética não é sinônimo de Rússia, né? A Rússia era uma das 15 repúblicas que formavam a União Soviética. Então, quando a gente fala assim da União Soviética, nós estamos falando de um território de 23 milhões de quilômetros quadrados, nós estamos falando de uma população de quase 300 milhões no auge, enquanto a Rússia tem 17 milhões, então é uma população que regula com 140 milhões. Então, Rússia e União Soviética não são sinônimos geograficamente, territorialmente falando, tá? E aí, além disso, pesada, e aqui nós precisamos ter muita atenção, porque as provas elas confundem isso, tá? Então, preste muita atenção no que é ex-União Soviética, no que é ex-influenciado pela União Soviética e no que é ex-Iugoslávia, que nós vamos falar depois. Então, por exemplo, esses seis países que vocês veem aí, eles são ex-influenciados pela União Soviética. Todos foram socialistas, todos tiveram problemas com a União Soviética, mas eles não fizeram parte dos 15 que compunham a União Soviética. Então, eles eram países, em tese, independentes, apesar de ter intervenções soviéticas ali, como o caso da Primavera de Praga, como o caso da intervenção na Hungria, nos anos 50 e 60, tá? Então, esses seis, eles eram influenciados pela União Soviética, que estão na União Europeia e estão na OTAN atualmente. E aí, um mapinha do leste europeu para você ter um parâmetro. E lembre que uma das situações que levaram à guerra na Ucrânia, que está aqui, que é esse país gigantesco para os padrões do leste europeu, ou para os padrões da Europa mesmo, né? Uma das razões que levaram à guerra da Ucrânia foi o desejo do governo ucraniano da época de entrar na OTAN e na União Europeia, que os russos não aceitaram. E aí nós temos um mapa com os membros da OTAN, e aí você pode perceber que há vários países do leste europeu na organização, como a gente mencionou antes, com destaque para esses três: Estônia, Letônia e Lituânia, ex-União Soviética, que estão na OTAN. E é óbvio que isso irritou a Rússia, né? Muito do que você vê hoje da Rússia militarmente, geopoliticamente intervindo na Ucrânia, como ela já interviu na Geórgia, como ela já interviu em outras regiões, tem a ver com esse expansionismo da OTAN e da União Europeia que ela não aceitou bem. Mas isso também é assunto especificamente para uma outra oportunidade. E aí nós temos também
dois países que não eram ex-União Soviética e não eram ex-influenciados diretamente pela União Soviética, que são Eslovênia e Croácia, que fizeram parte da Iugoslávia, tá? Lá na Península Balcânica, nos Balcãs, na parte meridional da Europa, tá? E aí nós temos duas ilhas do Mar Mediterrâneo, Malta e Chipre, que fazem parte também da União Europeia, que completam aí os 27 países atuais, já que o Reino Unido saiu num processo entre 2016 e 2020, tá? Que foi conhecido como Brexit. O Chipre tem um lance bem interessante, né? Porque o Chipre é ex-Império Britânico, mas tem o norte turco, ocupado por tropas militares, inclusive, um centro-sul grego, é uma região bem destacável também para nós. Aí vamos mencionar alguns candidatos à União Europeia, né? Macedônia do Norte, que fazia parte da Iugoslávia, Albânia, Montenegro, Sérvia e Turquia são países candidatos a entrar no bloco. Sérvia, Macedônia do Norte e Montenegro são ex-Iugoslávia, né? Também os três localizados na Península Balcânica. E aí tá um mapa dos países que atualmente estão nessa região e que compunham a antiga Iugoslávia para você observar. Destaque para esses dois que têm maioria muçulmana, né? A Albânia tem maioria muçulmana, 60%, mas não é árabe. E a Turquia tem mais de 90% da população muçulmana que também não é árabe, tá? Esse ingresso da Turquia na União Europeia ele deu uma esfriada nos últimos anos, tá? Até porque o presidente atual, o Recep Erdogan, tem uma prática muito ligada a tentar reviver a história, a influência do Império Otomano. Então, ele tem deixado em stand-by esse negócio aí de entrar na União Europeia. Tá aí o mapa da Turquia, para você ver como a Turquia é um país com fronteiras sensíveis, né? Aqui está o Cáucaso, ó, Geórgia, Armênia. Geórgia e Armênia que disputam a região de Armênia e Azerbaijão aqui, desculpa, né? A Geórgia aqui. E aqui Armênia e Azerbaijão, os três no Cáucaso, que fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. A Armênia e Azerbaijão disputam uma região chamada de Nagorno-Karabakh, né? Com uma guerra recente, inclusive. Aí repare que ao sul a Turquia tem fronteira com a Síria, com o Iraque e a leste com o Irã. Então é um prato cheio para problemas geopolíticos aí. Não à toa a Turquia é o país que tem mais refugiados, né, em virtude dessas crises do Oriente Médio. E aí, para finalizar esse caso do Brexit, tá? Olha só, vamos lembrar esse ponto aqui do Reino Unido fora da União Europeia, por questões que eu abordei lá no início do nosso vídeo, né? Desconfiança aí dos principais partidos políticos com essa aproximação Alemanha e França, as relações privilegiadas que eles queriam manter com as ex-colônias via Commonwealth, e como isso era atrapalhado pela ideia de política agrícola comum. Aí a criação da área europeia de livre comércio, que eu falei antes também para vocês, né? Com esses países, repare que são todos países com população pequena, né? Você pega Portugal, Dinamarca, Islândia nem se fala, né? Não tem 400 mil habitantes na região. Noruega, Suíça, Áustria, Suécia, fora o Reino Unido, todos não têm uma dezena de milhões de habitantes, né? E o lance da política agrícola comum, que eu também falei antes para vocês. Aqui tem uma citação sobre os principais medos de um livro muito legal sobre a União Europeia que eu tirei aqui, né? Depois, se você quiser, você pausa o vídeo e lê. E aí, o que que levou a União Europeia a entrar no bloco lá em 73, né? Mau desempenho econômico, déficit na balança de pagamentos e desvalorização da Libra. E aí, né, essa ideia de buscar novos mercados, novas relações comerciais que eu também expus para vocês anteriormente. Tá aqui os dois momentos de tentada do Reino Unido de ingressar no bloco. O Reino Unido tentou ingressar no bloco, né? 61 e 67. O cara da foto aí é o Charles de Gaulle. E aí, pessoal, vamos ir direto aqui para o Brexit, tá? Só para a gente finalizar esse vídeo. Então, veja, o Reino Unido fez um primeiro referendo em 75. Olha só, ele entrou em 73, em 75 ele fez um primeiro referendo para decidir se ele ficava ou não na União Europeia, né? E aí, na época, 67,5% da população decidiu que sim, que ficaria, né? E aí depois, o Reino Unido faz uma segunda consulta popular em 2016, muito influenciado pela crise da globalização, muito influenciado pelo espírito nacionalista, muito influenciado por esse discurso anti-imigração, pelo empobrecimento da classe média, pela perda de indústrias que todo esse cenário de globalização trouxe.
Então, o Reino Unido faz um segundo plebiscito e que, por uma margem super apertada, menos de 52%, o resultado foi pela saída, pelo Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia, tá? Aqui a gente tem um pouquinho a distribuição dos votos, tá? Durante essa consulta popular. Em vermelho, a saída, e em azul, quem queria a permanência. Repara que aqui, ó, por exemplo, no norte, eu tenho a Escócia. Na Escócia, a gente teve aqui um grande grupo que majoritariamente votou para ficar no bloco. Essas faixas aqui, ó, essa região aqui é a região de Londres, né? Aqui é a região de Manchester, aqui é a região de Liverpool. Então, o resumo da ópera foi que as cidades maiores, com mais presença de imigrantes, inclusive, queriam a permanência na União Europeia, queriam o Remain, o ficar do Reino Unido na União Europeia. Quem decidiu contra foi a galera do interior mesmo, né? E aí, em 2020, a gente teve a oficialização da saída do Reino Unido da União Europeia, um processo que levou 4 anos aí para ser negociado, beleza? Aí, isto dito, deixa eu só pausar aqui, pá, pá, pá. Isto posto, eu penso que eu tenha conseguido dividir com vocês aí um resumo dinâmico, rápido da União Europeia, tá? Para finalizar, lembrem, o Reino Unido, que não está mais na União Europeia, né? Vamos voltar aqui para a União Europeia mesmo. A União Europeia e o Mercosul assinaram um acordo de livre comércio, tá? Por esse acordo, o commodities agrícolas e minerais dos países do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia, que é um recente membro pleno do bloco, vão ter um acesso privilegiado aos mercados da União Europeia e tendem a se beneficiar principalmente para suas commodities agrícolas e minerais. E quanto os mercados europeus tendem a se beneficiar do acesso aos mercados sul-americanos aqui, dos países do bloco, sobretudo por causa dos produtos industrializados, beleza? Espero ter ajudado e até a próxima.